Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de anatomia animal no Instituto Federal de Rondônia, no campus de Aru. E hoje a nossa aula é sobre osteologia. Então, para falar de osteologia, temos aqui esse exemplo desse cachorrinho caminhando, locomovendo. Nós vamos falar de sistema locomotor, que é composto pelos ossos. Aqui a gente está vendo um conjunto de ossos, que é o esqueleto, né? Composto também pelos músculos e pelas articulações. Nós vamos fazer uma série de aulas com esses componentes do sistema locomotor. Falando dos ossos, eles são os agentes passivos da movimentação, juntamente com as articulações, e precisam dos agentes ativos, que são os músculos, ou seja, eles que têm a possibilidade, esse exercício de contração e relaxamento para que haja a movimentação. E ao decorrer dessa aula, a gente vai ver as funções dos ossos, por que eles são importantes, tanto na locomoção propriamente dita, em toda a movimentação, enfim, e suas outras funções que a gente vai ver a partir de agora. A osteologia é a parte da anatomia que estuda os ossos, Vem do grego, osteon, osso, e logos, estudo, Então, o estudo dos ossos. A gente vai observar nesses estudos dos ossos os nomes que a gente vai aprender aqui, nomenclatura anatômica para os ossos, a gente vai chamar de acidentes ósseos, que são as partes descritivas dos ossos, onde vai ter na face dos ossos, nas bordas, nos ângulos, Então, na superfície externa dos ossos, a gente vai ter esses acidentes ósseos, como eminências, depressões, essas perfurações, esses buraquinhos que são os forames, são importantes para a passagem de vasos, para a nutrição desses ossos, enfim. E tem vários, a nomenclatura dos ossos também vai estar relacionada com a sua região, com órgãos que estejam adjacentes a ele, como músculos e articulações, tá ok? Então, o número de ossos nos esqueletos dos animais é ligeiramente variável, A gente vê que o equino aqui tem mais ou menos 205, o bovino tem mais ou menos 188 ossos, o cão tem mais ou menos 215 ossos, E o que vai variar também, além dessa questão da espécie, Pode variar o indivíduo, a idade, A fusão dos ossos, porque a maioria dos ossos são fibrocartilaginosos, Tem essa parte de cartilagem, e com o envelhecimento, com a idade do animal, esses ossos eles vão se fundindo. Então, ossos que às vezes eram dois ossos ou tinham outras partes, elas vão acabando se fundindo, com a senilidade do animal, com a idade do animal, e vai se transformando em um osso, então pode ir diminuindo com o tempo. E aí eu pergunto para vocês, quantos tipos de esqueletos existem? Existe o exoesqueleto, que é o esqueleto externo, Exo vem de fora, externo, esqueleto externo, então as carapaças dos peixes, os cascos das tartarugas, Isso aqui, casco de tatu, enfim, são chamados exoesqueletos, estruturas queratinizadas, estruturas mais firmes, que dão essa proteção, sustentação e formação da estrutura corporal desses animais. E temos os endosesqueletos, que são os esqueletos internos, Esqueletos que são envoltos por estruturas moles, principalmente os músculos, Vai ter a pele depois e vai estar protegendo os órgãos internos, as vísceras. Então a gente também tem a classificação dos endoesqueletos, Como é que vamos classificar esses esqueletos envoltos por estruturas moles? Temos a primeira classificação, que é o esqueleto axial, ou seja, o esqueleto que está na disposição do eixo central ou eixo mediano do corpo do animal. Lembra que o animal tem a posição anatômica, que é quadrupedal. Então, quando a gente vê no seu eixo no plano mediano, é aquele eixo longitudinal que vai estar de cranial para caudal, de caudal para cranial. Mas a gente vê essa estrutura nesse eixo central aí, como se fosse um plano mediano, Então, é composto por esses ossos que vão estar nesse eixo, O crânio, a coluna vertebral com as vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais, caudais, coxígeas, O saco, tá certo, pessoal? Então, todos esses ossos vão compor o esqueleto axial. Além desses ossos, também temos aqui, juntamente formando, fechando a cavidade torácica, e faz parte também do esqueleto axial, uma estrutura que não é necessariamente osso, mas tem uma grande parte de cartilagem, que é o externo, tá? O externo que fica ali nessa região ventral, juntamente com as costelas, tá certo? E aí vai ser o externo, ele também faz parte do esqueleto axial. Enquanto isso, numa prova, o professor pergunta onde se localiza o osso externo. Aí o rapaz escreve,
nós não temos ossos externos, né? Se escreve externo e não externo, ainda quer corrigir o professor. E não é assim, tá, pessoal? Não é externo com X, é externo com S, externo. Temos também o esqueleto apendicular, que vem de apêndices, né? O que são apêndices? São estruturas que fazem parte do corpo do animal, mas que estão ali colocadas, né? Apendiculadas. O esqueleto apendicular torácico, no primeiro exemplo aqui, onde a gente vê uma parte de um membro torácico de um animal com a escápula, ombro, rádio, una, carpo, metacarpo, falanges, tá? E o esqueleto apendicular pélvico, né, que faz parte do membro pélvico, fêmur, tíbia, fíbula, tá? Tarso, metatarso, falanges, tá ok? E aí, nos esqueletos apendiculares, nós temos as cinturas ou símbolo, né, como é a cintura escapular, na região nessa parte anterior do membro do animal, que na verdade é a parte torácica, né? Anterior fica para antigo, né? Não é mais, a nomenclatura atual é torácico, no membro torácico ali, no esqueleto apendicular torácico, tá certo, pessoal? Então tem a cintura escapular, essa região da escápula, né? Essa região onde se conecta ali, esse esqueleto é a raiz do esqueleto apendicular. E a cintura ou símbolo pélvico é na região da pelve, né, do osso da pelve, onde vai ter ali a conexão junto com o fêmur, tá bom? Tem também o esqueleto esplâncnico ou visceral, ou seja, são esses ossinhos que vão estar no meio das vísceras, né? Então, o ocioide, o osso do pênis do cão e do gato, osso do coração do bovino. Tá? Os ossículos do ouvido médio, né, da orelha média, né, o martelo, bigorna e estapédio, antigamente chamado de estribo. E esses ossos esplâncnicos, né, eles se desenvolvem nos órgãos moles e não são articulados com demais ossos, né? Então, como a gente já falou aqui, o osso do pênis do cão do gato, o osso cardíaco do coração dos ruminantes, enfim. Então, na divisão dos esqueletos, a gente já viu aqui os tipos de endoesqueletos que temos. A gente tem a setinha, então quando a gente colocar aqui para observar, a gente vai ver o esqueleto axial, composto pelo crânio, né, pelas vértebras cervicais, torácicas, costelas, o externo, tá? A parte das vértebras caudais, coxígeas, o sacro, tá bom? O esqueleto apendicular, que são os apêndices, né? Os membros torácicos e os membros pélvicos. Então vamos para a classificação dos ossos quanto às suas formas. A gente já viu a classificação dos endoesqueletos, esqueletos internos, em axial, apendicular, esplâncnico visceral, tá? A gente vai ver agora a classificação dos ossos quanto às suas formas. Vamos começar a classificação dos ossos quanto à sua forma, né? Falando aqui dos ossos longos. E é interessante lembrar que na anatomia, a nomenclatura dos órgãos, né, sejam ossos, músculos, articulações, as vísceras, enfim, vão ter relações com a sua conformação, a sua morfologia, com a sua estruturação, a sua posição, órgãos adjacentes, enfim. E aqui a gente vê a classificação dos ossos longos porque eles são realmente longos, são os ossos mais compridos que tem no corpo do animal. E tem regiões específicas nesses ossos longos, que a gente chama de epífises, tá? E diáfise. Essa setinha aqui está mostrando a epífise proximal. Vamos pegar um exemplo aqui, é o húmero, né? O que a gente observa no húmero? Tem o que? A epífise proximal, porque é a epífise proximal, quando a gente lembra lá do esqueleto apendicular torácico, a parte mais próxima da raiz tem a escápula e depois vai ter o húmero. E aquela parte de cima do húmero, a borda dorsal, é onde tem a epífise proximal, é a parte mais próxima. Então, tudo que tiver para cima, né, nas bordas dorsais, mais próximo da raiz de inserção desse membro, esses ossos vão ser chamados nessa região de epífise proximal. E o que tiver mais distante, mais embaixo, né, mais ventral ali, por ser mais distante, é a epífise distal. E no meio nós temos a diáfise, tá? A diáfise é a parte do meio onde vai estar o canal medular, a parte do osso compacto, tá certo, pessoal? Então, quando a gente vê um osso longo, ele vai ter essas três divisões aí de epífises e diáfise, tá ok? Então a gente vê aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente vê nesse esqueminha, né, na epífise, as epífises, a de cima proximal, a de baixo é distal, e a diáfise no meio, onde tem o canal medular, a medula óssea ali, o osso compacto em volta, tá? E a gente tem, na parte das epífises, também tem o tecido osso esponjoso, tá certo, pessoal?
Os ossos curtos, o nome também já diz, são ossos mais curtos, né? São menores, ossos que são formados por tecido esponjoso. Sua superfície ela tem um pequeno revestimento de tecido compacto, né, pessoal? Então a gente vê aqui que ele é formado desses ossos é parecido com um cubo, tá? Comprimento, altura e largura são praticamente iguais. E a gente vê exemplo de ossos curtos, o osso do punho, do carpo, o osso do tarso, né? Do carpo do tarso. Então você vê que eles são mais regularzinhos, tá certo? São esses ossos que eles vão estar mais ou menos quase do mesmo tamanho, são bem curtos, tá? Então aqui a equivalência das três dimensões, como eu falei para vocês, comprimento, altura e largura é basicamente da mesma forma. Exemplo de ossos curtos, a gente tem os ossos do carpo e do tarso. Ossos planos são aqueles ossos que são chatos, né, ou planos. Eles são ossos que, dependendo da idade do animal, de como for, tem algumas espécies que você consegue ver, eles são até um pouco mais finos e transparentes, como você vê aqui nessa imagem. Essa escápula aqui você vê a parte de trás, que é mais avermelhada, tá? Então são ossos que são mais planos. Até a escápula aqui é um grande exemplo, que ela parece com uma raquete, né? Uma raquete de tênis de mesa e tudo. Mas a gente tem ossos planos também no crânio, tá? Esses ossos como frontal, tá certo? Parietal, eles são ossos também, ossos planos. Então, são que possuem comprimento e largura equivalentes, tá? Como o frontal aqui no crânio do bovino, é um osso plano, ele é relativamente comprido e largo, mas meio plano, meio achatado, né? Como se fosse uma coisa mais, como o nome próprio antigamente dizia, né? Ossos chatos, os ossos planos. Os ossos irregulares são os ossos que não têm um tamanho específico, uma coisa igual, é tudo irregular. Então as vértebras são ossos regulares, porque tem as vértebras cervicais de um tamanho, as vértebras torácicas de outro, as lombares de outro, sacrais de outro, né? E os ossos também da base do crânio, a parte ventral do crânio, a gente vê essa parte da base, como nessa imagem está mostrando aqui, são ossos irregulares, tá? Então não apresenta uma forma geométrica definida, a gente pode já conceituar assim também. Ossos pneumáticos, pneu vem de ar no pneu, leve, né? Ossos leves, então são ossos que são mais leves. Tem ossos pneumáticos também no crânio, tá? E ossos nas aves, tem bastantes ossos pneumáticos, tá certo, pessoal? Ossos leves, que isso até ajuda no voo, no ensaio de voo dessas aves. Então, pneumáticos apresentam uma ou mais cavidades de volume variável, reveste de mucosa e contendo ar. Então, no caso de ar, como eu falei, pneu, tem o ar no pneu, ele é mais leve e ele tem ar dentro desses ossos, né? As cavidades são denominadas sinos ou seios, então, como eu falei, onde a gente tem aqui no crânio, né, o frontal, o maxilar tem esses seios, é onde tem até, quando tem inflamação dos seios nasais, paranasais, tem a sinusite, tá certo, pessoal? Inflamação, né, sinusite. Ite é inflamação, sinusite é inflamação dos sinos, dos seios. E os ossos sesamoides, tá, pessoal? São um osso que parece um osso curto, mas ele tem esse diâmetro menor, pode variar um pouquinho, mas eles estão em determinadas regiões de tendões do corpo, né? E ele vai suportar atrito, tensão, estresse físico, ele está ali para ajudar a favorecer a articulação dos ossos. Então a gente vê esses sesamoides aqui, um grande exemplo é a patela, tá bom, pessoal? E as funções dos ossos? A gente pode elencar aqui as várias funções dos ossos, né? Sustentação, sustenta o corpo do animal, tá? Faz com que o animal fique sustentado ali, porque ele vai dar aquela moldura, vai dar aquela conformação, né? Vai fazer com que o animal mantenha, junto com a estruturação, com a sustentação e conformação do corpo, tá? Fixação muscular, então também vai ter. Lembra do endoesqueleto, né? Os músculos vão estar envoltos a esses ossos, né? Então esses vão se fixar nesses ossos, tá certo? Lembra da locomoção, que aqui os ossos são os agentes passivos da movimentação e os músculos vão se fixar neles, que são os agentes ativos, principalmente músculo estriado esquelético. A gente vai ver essa mais aprofundado na aula de músculo, tá? Mas já para ilustrar aqui a gente entender essa parte da anatomia óssea, né? Os ossos têm como função também ser a alavanca sobre a ação dos músculos, o que eu acabei de falar aqui, são os agentes passivos da movimentação. Então, ele, para ser movimentado, para essas alavancas, esses ossos grandes ser movimentado, precisa da ação dos músculos, que são os agentes ativos da movimentação. Um órgão hematopoético também, produção na sua medula óssea de células sanguíneas, né? Tanto células vermelhas, hemácias, eritrócitos, quanto também células glóbulos brancos, tá?
os leucócitos, enfim. Minerais também é reserva de mineral, cálcio e fósforo, e ajuda muito na homeocinese, na manutenção do equilíbrio dinâmico desse animal, tá? Precisa, porque se tiver uma deficiência de algum mineral, uma hipocalcemia, por exemplo, pode começar a ter retirada de cálcio do osso e jogar para o sangue para melhorar a calcemia desse animal e vice-versa, se tem muito no sangue, jogar para o osso. Então mantém o equilíbrio, né? Mantém a fisiologia do animal. A proteção de órgãos vitais também é muito importante. Lembra ali do tórax protegendo o coração, pulmão, lembra do crânio protegendo o cérebro, enfim. Protege o corpo como um todo, né? Então é muito importante os ossos com essa função também de proteção, não só dos órgãos vitais, mas do corpo como um todo, né? Porque ele vai causar essa sustentação, até a conformação do corpo. Isso faz com que proteja o corpo também, porque se não tivesse assim, não fosse tudo feito certinho, né? Ossos, músculos, articulações, tudo juntinho, o corpo ele ia se desintegrar facilmente. Então, as características da estrutura óssea que a gente pode observar, né? É extremamente dinâmico, a vida toda. O osso é um órgão vivo, tá, pessoal? Ele tem vascularização, ele vai estar ali com sensibilidade também, a gente vai falar daqui a pouco de relação de sensibilidade, essa parte nervosa, tá? Mas é um osso é um órgão extremamente dinâmico. Durante toda a vida ele vai estar crescendo, bem como também ele vai estar morrendo, que isso faz parte da fisiologia, tá? Então ele vai estar ali vivo, tá certo? Ele apresenta uma certa flexibilidade e ao mesmo tempo dureza, flexibilidade pela sua composição de tecido cartilaginoso, colágeno, né? E ele precisa disso porque se ele fosse totalmente duro, ele ia ter problemas de fraturas mais rápidos, né? Mas ele é duro também para resistir, tá? Para manter a integridade, para suportar as forças de tensões e poder também fazer a sua função óssea, né? Então ele é constituído para isso, para suportar suas forças de tensão, tá certo? Devido a toda essa parte de fibrocartilagem e ossatura, tá? Ele se regenera, então quando a gente tem uma fratura, a gente tem uma regeneração óssea, tá certo? Claro que depende do grau e tudo, depende às vezes de uma intervenção cirúrgica, alguma coisa, mas ele é um órgão que, por ele estar vivo, ele vai acabar se regenerando também, ele se protege para, de alguma forma, ele restabelecer sua função normal, né? E ele vai se modificar a sua estrutura dependendo das exigências do organismo. O que isso quer dizer? Também de acordo com a fisiologia do animal. Se é um animal que precisa fazer muito esforço, né? Então tem uma maior exigência, ele tem que se fortalecer. Se é um animal que está ficando pesado e tudo, esses ossos tem que ficar forte para poder aguentar o trampo, né? Mas se ele não tem muita exigência nem nada, ele acaba enfraquecendo. Isso é um grande problema que com a idade dos animais pode ter os problemas de senilidade, a falta de função, ele pode enfraquecer e ficar mais fácil de ter fraturas, né? De ter quebra desses ossos. Então, os tipos celulares que a gente encontra nos ossos, né? Tem os osteoblastos, que são as células jovens dos ossos, né? Células formadoras de ossos, então são essas células mais jovens, elas vão estar localizadas no limite da matriz óssea, tá bom, pessoal? E ela é responsável pela síntese da parte orgânica da matriz óssea, juntamente com o início, né? Com o osso, ele começa com esse tecido cartilaginoso, a gente vai ver a situação daqui a pouco. Essa parte de formação de colágeno e glicosaminoglicanos vai fazer com que forme essa base que é a parte mais elástica, mais flexível do osso, para depois ela ir ossificando. Osteócitos são os osteoblastos adultos, né? Então são as células adultas formadas a partir dos osteoblastos, são os osteócitos. Ficam localizados no interior da matriz óssea, tá certo, pessoal? E mantêm a integridade óssea e liberam também minerais para o sangue. Então, ou seja, ele que mantém toda essa fortaleza, essa integridade do osso é o osteócito. A maior parte do osso vai ser formado por osteócito. Mas dependendo da necessidade, como a gente falou, da homeostase ali, se for preciso, ele vai liberar minerais para o sangue a partir dos osteócitos, tá certo? Em conjunto também com os osteoclastos, que são células gigantes multinucleadas, né? São os macrófagos do osso. Eles realizam a reabsorção ou mobilização óssea. Quando tem uma necessidade de reabsorver, de retirar cálcio do osso, ali também ele joga para o sangue, tá? Ele vai remodelar, ele vai fazer toda essa mobilização óssea. Então, o osteoclasto. Dentre a composição óssea, como a gente falou, ele é flexível e duro, né? Tem dureza também, então tem sua matéria orgânica
que vai dar essa flexibilidade das fibras de colágeno, substância fundamental de proteoglicanos. E a matéria orgânica basicamente de fósforo e cálcio, né? Mas tem magnésio, tem outros minerais também. Mas só para a gente entender, matéria orgânica é 1 e inorgânica é 2. Então a gente sabe por isso, já por essa composição e por conhecer o osso, como é que ele é, a gente já sabe que ele é mais duro do que flexível, né? Então isso devido à sua composição óssea. Né? Na material intercelular calcificado da matriz óssea, a gente observa que tem a parte da matéria orgânica, né? Que vai dar flexibilidade, elasticidade, composta principalmente por colágeno, tá? E a matéria inorgânica que vai dar aquela questão do endurecimento para esse osso, né? E lembra da proporção 2 para 1, 2 de matéria inorgânica para 1 de matéria orgânica. A composição inorgânica do osso, que são os minerais, a gente pode observar em fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, carbonato cloreto de sódio. Esses são os principais minerais que compõem a parte inorgânica do osso. E quando a gente fala de estrutura macroscópicas, né, macro é maior, é aquilo que eu consigo ver a olho nu. A gente observa a substância compacta do osso, onde tem a diáfise, né, aquela parte mais dura do osso. Lembra do meio do osso grande? Tem a diáfise, onde vai ter a medula e vai estar limitando a cavidade medular, onde tem a medula óssea. Tá certo, pessoal? Já temos a substância esponjosa, que é onde ficam as epífises, tanto a epífise proximal e distal. E nela, né, quando a gente corta ali essa epífise para a gente observar, tem ali as lâminas e trabéculas, essa parte esponjosa do osso. Né? A medula óssea, nos animais jovens, ela é de coloração vermelha. Ela, então, ela é mais funcional, porque ela está totalmente ali produzindo a todo vapor, tá? Os constituintes hematopoéticos, né? As células pluripotentes, as células tronco, tá ali na medula óssea, tá? As células que vão se transformar em outros tipos celulares, enfim. E nos adultos, ela vai de vermelho, ela vai amarelando, porque ela vai ficando afuncional. E esse amarelecimento é devido à composição de tecido adiposo, de gordura. O periósteo também é uma estrutura macroscópica, então é periósteo, peri vem de periferia, vem de externo, tá? E ósteo é a camada externa do osso, né? É uma bainha de tecido conjuntivo membranoso. Tem duas camadas, né? O periósteo externo, tá? Que ele é fibroso, onde fixa os músculos, e o periósteo interno, né? Que é a parte celular osteogênica, onde vai ter ali osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, que já vai fazer também essa homeostase, essa proteção, esse cuidado do osso. Função do periósteo, como eu acabei de falar, é proteção do osso, osteogênese, né, para começar o início de uma formação óssea, né, cresce em espessura, ajuda nesse crescimento em espessura, cicatrização também do osso, né, e a vascularização e inervação vai vir aí pelo periósteo. Já o endósteo, então endo vem de dentro, né, a parte interna do osso, é a parte que reveste o canal medular, tá bom, pessoal? Tem uma fina camada de tecido conjuntivo, né, e ele está também envolvido no crescimento e remodelação do osso, porque tem aqui os osteoclastos, né, e também tem osteoblastos, tem osteócitos aqui também no endósteo, mas principalmente quando a gente fala de remodelação, quem está remodelando aqui são os osteoclastos. Então aqui a gente vê, né, estruturas macro, epífise, epífise proximal, que a gente vê aqui. Na epífise a gente pode ver nos animais jovens uma linha de crescimento, que é chamada aqui, ó, de metáfise, tá certo, pessoal? Essa linha de crescimento, que ela é cartilaginosa, com o tempo ela pode ir sumindo, tá? Tem ali no final do osso a cartilagem articular, o osso esponjoso, que é a parte trabecular, também contém medula óssea, é a parte do osso esponjoso, mas a maior parte de medula óssea vai estar aqui na diáfise, no meio do osso, né, o canal medular, que aí a gente vê em volta, tem o osso compacto, que é a parte mais densa, e tem o periósteo bem fora, e dentro, revestindo o canal medular, temos o endósteo, tá ok, pessoal? Já as estruturas microscópicas do osso, né, aquela que só pode ver ao microscópio, né, são as menores. No osso compacto vai ter a matriz óssea, que é onde vai estar depositada em camadas ou lamelas, tá? E as lacunas são essa parte entre essas camadas, tá? Esses buraquinhos entre as camadas, né? E tem a rede de canalículos também, onde vai ter a perfusão de nutrientes. O sistema de Havers, né, canais de Havers, que é onde vai estar a passagem de vasos e nervos, e canais de Volkmann, que vão ligar os canais de Havers. Então aqui a gente observa que esse sistema aqui é a parte da vascularização e inervação do osso, né? Essa parte bem microscópica, mas vai ter essa passagem por esses canais. Então aqui nessa imagem a gente já vê, ó, tem aqui a parte do osso esponjoso, a parte mais do osso denso, aqui onde tem os osteócitos, as células adultas do osso, como a gente já falou, né?
Aqui fora a gente tem o periósteo, que é a parte externa, que reveste externamente, mas no osso compacto a gente vê o canal de Havers, tá? É onde vai estar fazendo essa vascularização do tecido ósseo denso. Então, ainda falando da vascularização dos ossos, né, nos ossos planos e curtos regulares, a gente vê essa questão de rede periostal que vem devido da superfície do periósteo, orifícios que vão estar ali vascularizando diretamente no periósteo. Já nos ossos longos, como são maiores, precisa dessa artéria nutrícia para fazer uma nutrição melhor, tá certo? E a vascularização ela vai estar sempre junto também com a inervação ali, tá? Porque são tudo microscópio, tanto a parte vascular quanto a parte nervosa. Já quando a gente fala de inervação dos ossos, são fibras que vão acompanhar os vasos, vão estar juntamente aí com a parte da vascularização. Então são fibras nervosas, né? Terminações no periósteo são que sensitivas, aquelas que vão ter a sensibilidade, vão sentir quando tiver algum ocasionamento ali, quando a gente bate a canela, o que a gente sente? A dor no periósteo, porque tem essas fibras sensitivas. Na parede dos vasos, então, tem também as vasomotoras, que vai dar aquele estímulo, né, relacionado a tipo uma ação e reação. A sensitiva foi a ação ocorrida ali naquele osso ali, e aí a reação via sistema nervoso central vai ter alguma influência ali. A vasomotora também, porque ali já pode ter o extravasamento de irrigatório sanguíneo e tudo, mas essa parte nervosa também vai ajudar nessa propriocepção, nessa percepção do que o animal vai estar sentindo naquele local ali devido a um trauma, alguma coisa nesse local, devido a essas terminações nervosas que também tem acompanhando os vasos nos ossos. E agora vamos falar sobre o desenvolvimento e crescimento do osso. Então, quando a gente fala de desenvolvimento e crescimento do osso, a gente fala de ossificações, ossificação endocondral, tá? Essa primeira, que ela ocorre nos ossos cartilagíneos, tá, pessoal? Ou ossos cartilaginosos, como queiram. Na verdade, é na maioria dos ossos, tá? Que tem essa composição de cartilagem. Lembra que no início tem mais proporção de cartilagem, depois vai se ossificando, né? Então, ela ocorre do meio do osso, né? Da diástase do osso para as epífises, né? Nos ossos longos. Então, ele vai crescer em comprimento. Então, enquanto o osso é jovem, o predomínio é de cartilagem. Depois, com o tempo, ele vai se tornando osso propriamente dito, vai tendo essa ossificação, tá certo, pessoal? Como a gente pode até chamar, dependendo em algumas fusões ósseas, de sinostose. E temos a ossificação intramembranosa, que ocorre em ossos membranosos, tá, pessoal? Esse tipo de ossificação, ela ocorre através das camadas de periósteo de cada lado, e com isso vai formando o osso em espessura, tá bom? Em largura. Então, isso faz com que os ossos longos dos membros, osso plano do animal, tudo consiste em osso compacto, circundando uma parte central de osso esponjoso, tá? Então, a gente lembra, ossificação endocondral, o osso vai crescer em comprimento, né? Ossos longos, principalmente, a gente vai falar aqui, cresce em comprimento, mas a ossificação intramembranosa, né? Além de ser osso membranoso, vai crescer em espessura, em largura. E aqui é muito interessante a gente falar da formação do calo ósseo, né? Então, quando se tem uma fratura, o que vai ocorrer? É só a gente lembrar de todo o passo que ocorre. Tem ali a formação, ali teve aquela hemorragia, né? Vai ter aquele hematoma ali, aquele acúmulo de sangue. Tem células sanguíneas ali, tem células que vão estar, as células ósseas, né? Osteoclastos, osteoblastos e osteócitos vão estar diretamente tanto no periósteo quanto no endósteo. E aí elas vão ser liberadas nessa região de fratura, né, vai começar o seu processo de regeneração óssea, tá bom, pessoal? Então vai ter o começo da formação do calo fibrocartilaginoso, né, e aí vai ter toda essa ossificação, vai estar começando, né, começa com tecido fibroso, cartilaginoso, tá? Mais vasos sanguíneos, neovascularização vai ter ali, vai ter essa parte de trombócitos vão estar agindo também, vai ter a cessação da hemorragia, tá? E o calo ele vai se formando ali, ele vai se transformando em osso. Com o tempo, a formação desse calo ósseo vai cada vez se ossificando cada vez mais, e até que se tem o final, né? O osso já todo consolidado, mas ele ficou com o calo ósseo. O calo ósseo nada é uma projeção maior, uma estrutura maior que se ossificou para restabelecer, regenerar esse osso, e ele acaba ficando mais forte. Mas com o tempo, lembra que se tem a remodelação óssea, que é pelos osteoclastos. Então vai começar a reabsorver ali até tentar chegar numa parte mais próxima do que já foi aquele osso um dia, né? Na conformação normal original do osso.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre osteologia, tá? Essa primeira parte falando da sistema locomotor dos animais. Então, continue estudando pela literatura recomendada e continue acompanhando o canal, que daqui a pouco eu vou postar os outros vídeos sobre miologia e artrologia. E desejo um bom estudo para vocês. Até a próxima aula, pessoal!